Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, dia que a igreja celebra a solenidade de todos os santos. Na liturgia de hoje, Jesus nos ensina que haverá alegria no céu por um só pecador que se converte. Que nós possamos buscar a nossa conversão diária. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar este salmo. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ela a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. E dos dias 11 a 15 de novembro, Recife, a capital do estado do Pernambuco, cedia a 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional. Joyce Fernanda conversou com um dos integrantes da comissão organizadora e a gente vai conferir agora os detalhes da programação. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que este ano será realizado na cidade de Recife e traz como tema Pão em Todas as Mesas. Para isso, nós vamos conversar agora de forma online com o diácono Ayrton Carvalho, ele que faz parte da comissão executiva do Congresso. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada por disponibilizar do seu tempo para estar conversando aqui com a gente. Olá, Joyce. Alegria poder conversar com vocês, todos aqueles que estão agora ligados no programa Em Tuas Mãos. Diácono, o que é o Congresso Eucarístico Nacional? Então, a palavra congresso vem de congregar, é estar juntos. O desejo que a igreja tem de 4 em 4 anos reunir-se ao redor da nossa fé. E no centro da nossa fé, que é trinitária, contudo cristocêntrica, e que tem a Eucaristia, o ápice, mas também a fonte de todos os sacramentos. Por isso, o congresso é essa congregar a Igreja do Brasil ao redor da Eucaristia, como esse grande mistério da nossa fé, e que congrega os nossos corações, os nossos sonhos, os nossos anseios, e que é também o grande sacramento que alimenta a vida da comunidade e nos envia para alimentar a vida do mundo. E como esse tema, Pão em Todas as Mesas, nos ajuda a nos fortalecer na fé? Então, o tema foi uma inspiração do nosso arcebispo, Dom Fernando Saburido, que a partir daquela canção de Zé Vicente, Pão em Todas as Mesas, a Páscoa, a nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. E a partir também da inspiração dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 46, que diz: e eles repartiam o pão com alegria, e não havia necessitados entre eles. Então, a Eucaristia como fonte, como ápice da nossa fé, como o sacramento de onde emana, não é, toda a força sacramental para a vida da igreja, mas ao mesmo tempo o compromisso com o pão do céu que é Jesus e o compromisso com os nossos irmãos para que não lhes falte o pão da padaria. Por isso, pão em todas as mesas. Diácono, quais as atividades e as novidades do Congresso Nacional Eucarístico deste ano? Então, o nosso Congresso Eucarístico Nacional pega do tema uma grande característica, a partilha, mas também eles repartiam o pão com alegria. O nosso hino do Congresso Nacional diz: na terra dos altos coqueiros, canta meu povo que é festa. Recife e Olinda são conhecidas como cidades dos coqueiros, dos altos coqueiros, do mar, do povo alegre e acolhedor. Então, nós, enquanto pernambucanos, enquanto recifenses e olindenses, estamos recebendo o Brasil inteiro. Nós temos uma programação muito intensa. Sabe que no dia 8
Hoje é domingo, dia 6, no dia 8, depois de amanhã, na terça-feira, já chega o representante do Papa aqui no Recife. Dom Antônio Marto é quem vai estar conosco, o cardeal Marto. E depois, em seguida, chegam também os outros cardeais, bispos. Temos mais de 1.000 padres inscritos no nosso congresso, mais de 200 bispos, muitos diáconos e gente de todo o Brasil. Já temos a confirmação de gente do norte ao sul que vai estar aqui. Nós temos uma programação muito intensa de uma feira católica com mais de 130 expositores no nosso centro de convenções. Nós temos um simpósio teológico, já temos mais de 1.000 pessoas inscritas nesse simpósio. Temos também uma amostra daqueles que fizeram o caminho, seguiram o caminho do Cristo e que estão nesses processos de beatificação, de canonização. Dentre eles, Dom Helder Câmara, Frei Damião de Bozano, Padre Cícero do Juazeiro, Padre Ibiapina e tantos outros aqui do Nordeste que estão nesse processo de beatificação, de canonização. Por isso teremos uma grande mostra, não é, dessas figuras importantes para a vida da igreja. Temos também, durante o congresso, as catequeses, com bispos, com teólogos. Vamos ter uma noite da juventude. Vamos começar às 7 da noite e vamos fazer a grande vigília da juventude. Esse dia nós vamos ter o Frei Gilson, que hoje congrega tanta gente pela internet, também comunidades católicas, com um grande show. Teremos a presença do Padre Fábio de Mello em um momento. Vamos ter também o Padre Reginaldo Manzotti. E a Igreja do Brasil estará nesses momentos durante todo o nosso congresso. Como a Arquidiocese de Recife e Olinda tem se mobilizado para a realização desse Congresso Eucarístico Nacional? Olha, Joyce, nós estamos muito empolgados, estamos felizes pelo Congresso acontecer pela segunda vez aqui no Recife. Em 1939, nós acolhemos o 3º Congresso Eucarístico Nacional. Naquela ocasião, um parque importante dessa cidade foi construído para o Congresso. Nós chamamos o Parque 13 de Maio, hoje está no centro da nossa cidade. Quem vier ao Recife vai conhecer de perto. Naquela ocasião, também nós construímos uma grande igreja, belíssima, que nós conhecemos como a Igreja do Espinheiro, mas é a Igreja do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. Foi construída nesse evento, em 1939. Para esse congresso de 2022, que na verdade deveria ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia nós tivemos que adiar. Para esse congresso, toda a nossa arquidiocese, e mais do que a arquidiocese, o nosso Regional Nordeste 2 se uniu para bem preparar o congresso e para bem celebrar o congresso. Nós fizemos um caderno de celebrações com novena, chamado Rumo ao Congresso. Além disso, todo o material gráfico, todo o material foi preparado para que as comunidades pudessem se preparar para o Congresso. Tivemos durante todo o ano uma programação muito intensa. Tivemos uma semana eucarística que culminou com uma grande procissão pelos rios que cortam o Recife. Vocês sabem que o Recife é conhecida como a cidade, a Veneza brasileira. Essa cidade é cortada por rios. E em 1939, houve uma procissão fluvial. Esse ano, nós repetimos. Fizemos uma procissão fluvial pelos rios do Recife com o Santíssimo Sacramento. Das pontes estavam os nossos ministros da Eucaristia, os nossos jovens, os nossos agentes de pastoral. Estavam todos aqueles acenando nas pontes, nas ruas, enquanto o Santíssimo passava pelos nossos rios. Assim, nós fomos animando a nossa comunidade para a celebração. Todas as quintas-feiras, as nossas paróquias estão celebrando o dia da Eucaristia com a adoração eucarística. Fizemos todo um material para celebrarmos e adorarmos Jesus durante o ano inteiro. Então, a Arquidiocese está motivada, mas não somente, viu? Eu queria dizer para vocês que estão aí em Teresina,
vocês que estão na Arquidiocese de Teresina, queria dizer a Dom Jacinto, queria dizer a você, Joyce, a cidade está se preparando. As cidades de Olinda e Recife, nós estamos num contato assim muito próximo com a rede hoteleira, com os restaurantes, com as empresas de turismo que querem mostrar a nossa cidade, querem mostrar as nossas praias, querem mostrar Porto de Galinhas, querem fazer também que as pessoas conheçam Tamandaré, que as pessoas conheçam o sítio histórico de Olinda, que as pessoas conheçam e visitem o túmulo de Dom Helder Câmara, na sede de Olinda, que conheçam a nossa história, que mergulhem também na nossa cultura. Olha, Joyce, nós preparamos para os dias de congresso, na nossa feira católica no Centro de Convenções, apresentações de frevo, maracatu, vamos ter trios pé de serra, nós vamos ter forró, nós vamos ter quadrilhas juninas, nós vamos ter apresentações culturais durante todos os dias do congresso. Então, o Recife está preparado, Olinda está preparado, o estado de Pernambuco, para acolher todos aqueles que vêm de distante, e também os de casa, para que a gente celebre da melhor forma o nosso Congresso Eucarístico Nacional. Diácono, eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse projeto Casa do Pão. O que é que ele tem de relação com esse Congresso Eucarístico? Em 1939, como disse, foi construída a Igreja do Espinheiro. Dessa vez, o nosso arcebispo sugeriu que a gente construísse um espaço que pudesse acolher as pessoas em situação de rua. Por isso, estamos inaugurando, nessa próxima semana, a Casa do Pão, com restaurante e escola, com espaço de atendimento médico, espaço de atendimento jurídico, em parceria com a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, um espaço de formação com a Universidade Federal Rural, e nós vamos ter também um espaço de higiene pessoal, com banho e lavagem de roupa, para o povo em situação de rua. Assim, o Congresso que diz pão em todas as mesas, quer de forma muito concreta que os mais pobres e mais vulneráveis, que são os que estão no centro do Recife, morando nas ruas, possam também ser acolhidos pela Igreja. Diácono, então, para terminarmos, né, a nossa entrevista, eu queria que o senhor convidasse as pessoas, reforçasse esse convite para participarem do Congresso. Então, saudando a todos os que acompanham o programa Em Tuas Mãos, saudando a você, Joyce, e também a Dom Jacinto e todo o clero e toda a Arquidiocese de Teresina, eu quero convidá-los. Venham, o Recife Olinda os espera com alegria para fazermos a grande festa da Eucaristia. Pão em todas as mesas, que todos repartamos o pão com alegria e que não haja necessitados entre nós. Diácono, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade e que o Congresso Eucarístico seja um sucesso. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Neste mês de novembro, o Papa Francisco pede para que nós rezemos pelas crianças que sofrem. E hoje, no quadro Bons Conselhos, nós vamos refletir sobre a importância da adoção. Afinal, a lista de crianças e adolescentes que esperam por uma família é extensa. Neste mês de novembro, o Papa Francisco direciona as orações a todas aquelas crianças que sofrem, seja pela fome, pelo abandono ou por não terem os seus direitos assegurados. Pensando nisso, hoje iremos entrevistar a Socorro Solano, que é uma das coordenadoras do Lar da Criança, que é uma instituição do governo do estado, responsável por abrigar crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade. Então, bom dia, Socorro. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Bom dia. É um prazer estar com vocês, conversando sobre essa temática tão importante para a sociedade. Então, para começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre a importância da adoção. É fundamental, porque nós temos muitas crianças em situação de vulnerabilidade no país, no Brasil como um todo, mas aqui também no Piauí. Para você ter uma ideia,
nós temos em torno de 164 crianças em acolhimento no nosso estado, não é? E dessas, 40 são para adoção, não é? E então, essas crianças, eu estou aqui há mais de 19 anos aqui nessa instituição, e você vê o sofrimento, não é, dessas crianças querendo uma família. Então é fundamental, não é, a gente realmente conseguir garantir esse direito de uma família para uma criança. Não é? Então é estimular a sociedade, não é, através de palestras, através de encontros, para que ela se sensibilize e veja que a importância da criança ter uma família. Porque instituição não é lugar de criança crescer, não é? E ser feliz, apesar da gente procurar fazer o melhor. Mas o melhor para uma criança é realmente uma família, né? É lá na família que ela cresce, que ela se desenvolve, que ela aprende a amar, não é? Que ela aprende a partilhar. Quando se pretende adotar uma criança, é necessário estar ciente das questões burocráticas e também da preparação emocional para aquele momento. Então, qual conselho você deixa para aquelas pessoas que pretendem adotar? O conselho que eu dou, não é, para uma pessoa que quer adotar, é ter paciência, não é? E ter muito amor e ter certeza que quer realmente adotar. Como também quando você vai ter um filho biológico, você precisa ter certeza disso, porque é um ser que vem para a tua vida, que vem para a tua família, e ele precisa para o resto da vida do teu carinho, do teu amor, não é, do teu aconchego. Não é só ter o filho, não é? Depois que você tem um filho, é para toda a vida, não é? Então, dificuldades aparecem. Na própria criação, no próprio desenvolvimento com aquela criança, quando ele começa a estudar, quando ele começa na adolescência. Mas o pai e a mãe têm que estar preparados para isso. Mas, sobretudo, tem que ter muito amor. Porque com amor, com perseverança, não é? Eu sempre digo que o amor de pai, o amor de mãe, ele é um amor incondicional, não é? Porque cada filho é um filho, mas se você tem essa certeza no coração, quando você olha para aquela criança e realmente procura saber que ali é um dom de Deus, né? Que foi Deus que colocou aquela criança na tua vida, que foi Deus que te proporcionou essa alegria, né? De dar alegria, de dar amor para aquela criança, tu supera todas as dificuldades. E quanto a nós cristãos, como nós podemos contribuir para a formação da sociedade a respeito da adoção? Como cristão, né, vivendo na sociedade como cidadão, eu acho que tudo está encaixado, né? Nós, como cristãos, devemos ser sal e luz na sociedade, não é? Então, eu penso que toda família cristã que tem possibilidade de adotar deveria se abrir para essa perspectiva, não é? E nós podemos ajudar também, porque às vezes o casal não pode adotar, mas pode conversar, pode aconselhar um outro casal, que às vezes, mesmo já tendo filho, mas se abre para adoção também, para mais filhos, ou aqueles casais que não podem ter filhos biológicos, não é? Então precisa conversar mais sobre isso, não é? Com mais encontros, nos nossos encontros de formações, abrir espaço para essa temática tão importante, não é? Nas igrejas, abrir essa possibilidade dos encontros de casais, porque realmente é um ato de amor infinito você dar uma família para uma criança que não tem família. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, que cedeu o seu tempo para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema. Foi um prazer, não é? Porque esse tema é tão importante e é mais importante ainda a gente levar esse tema para a sociedade como um todo, não é? Então, o Lar da Criança Maria João de Deus está aberto, não é? Para receber as famílias, os casais, né? Os grupos da igreja e esclarecer, tirar dúvida, né? É tão importante vocês conhecerem realmente a realidade dessas crianças que estão em acolhimento, em Teresina como um todo, tem outras casas também de acolhimento. E aqui a gente pode tirar as dúvidas, conversar, partilhar informações, não é? Para realmente ter uma perspectiva de futuro melhor para as nossas crianças. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, a
Acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na noite de quinta-feira, dia 27 de outubro, a Arquidiocese de Teresina investiu 50 novos ministros extraordinários da palavra durante celebração na Capela São Miguel Arcanjo, localizada no Centro Pastoral Paulo VI. A solenidade foi presidida pelo arcebispo de Teresina e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. O momento contou com a presença dos ministros investidos, familiares e amigos que testemunharam sim de compromisso deles através dessa missão. A principal função de um ministro da palavra é de ser mediador das relações entre Deus e seu povo, reunido para celebrar a fé e articulador entre os ministros e a comunidade celebrante, na falta de um presbítero ou diácono. Dom Jacinto Brito explica melhor sobre o papel e a relevância desses ministros para a missão evangelizadora da Igreja. A investidura de ministros da palavra é um envio missionário para que a palavra de Deus seja mais difundida, anunciada, acolhida e, naturalmente, chegue ao seu objetivo, que é ser vivenciada. São homens e mulheres de várias paróquias da nossa arquidiocese que fizeram essa preparação ao longo de meses e que se apresentam de uma maneira totalmente gratuita, amorosa, entusiasta, sobretudo, para receber esse mandato missionário. Eu poderia delegar um padre para fazê-lo, mas desde o começo eu tomei a mim essa tarefa, por qual razão? Para dizer que a Igreja valoriza ao extremo isso. Por quê? Porque é o papel dos leigos aflorando. É o leigo assumindo o seu papel profético no meio da sociedade. É o leigo abrindo a boca no meio da Assembleia, que tantos anos e séculos ficou silenciada, abrir a boca para dizer, eu também tenho o que dizer. O Espírito Santo não está só com os clérigos, está com todo o povo de Deus. E a base do povo de Deus é o laicato. Então me alegra demais fazer essa investidura hoje, para potencializar tantas paróquias nessa missão e, sobretudo, por ser ainda o mês missionário, nós estarmos enviando mais 50 pregadores e anunciadores da palavra de Deus para os mais diversos recantos. Foram investidos 50 novos ministros extraordinários da palavra. São eles homens e mulheres de diversas paróquias da Igreja Particular de Teresina, que se prepararam durante meses para receber esse mandato missionário. O coordenador arquidiocesano para o Ministério da Palavra conta como se deu a preparação dos novos ministros. Foram 3 meses de convivência, do mês 6 ao mês 9, né? Todos os sábados a gente se reunia para ver o conteúdo e, sobretudo, a nossa convivência. Teve o conteúdo de conhecimento para o Ministério da Palavra, como também tivemos várias oficinas, inclusive as práticas, né? Para os ministros que vão se investir hoje, né? Foi um momento muito gostoso, caloroso. A gente encontrou com irmãos que vêm das comunidades, pessoas que já costumam também a trabalhar animando as comunidades. O coordenador revela ainda o que é necessário para se tornar um ministro extraordinário da palavra. É primeiro ter afinidade, né, com a comunidade, gostar, ter vocação, porque isso é um chamado. Primeiro chamado para ser ministro da palavra é nosso batismo. E de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. E a Arquidiocese carinhosamente chama essas pessoas para dar subsídios, né? Preparar elas para estar à frente das comunidades. Uma das novas ministras é a fiel paroquiana da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que passou 2 meses em preparação para dar o seu sim à missão evangelizadora da Igreja. Ela conta o que esse momento representa para a sua vida. Um divisor de águas da palavra, porque é um momento ímpar na vida nossa, enquanto formador de opinião também, enquanto da minha profissão. Isso vai ajudar bastante e também no meu pessoal, porque
A palavra, ela é riquíssima de aprendizagem, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, na vida sentimental, enfim. E hoje em dia, para a gente poder termos a empatia, ela precisa ter estudo. Para a gente ter o amor ao próximo, precisamos olhar para o outro, mas de maneira que realmente se baseia na palavra. Não adianta fazer a leitura se você não pratica ela. Então, é unir a teoria e a prática. Carlos Alberto, que é paroquiano do Santuário Nossa Senhora da Paz, localizado no bairro Vila da Paz, Forania Sul 1, também fala sobre a importância desse momento em sua vida e em sua caminhada de fé. Representa muita coisa, já que investido desta missão assumida no batismo, né, participar do mundo sacerdotal de Cristo, e agora recebendo da igreja este ministério para onde o padre, onde o diácono não puder chegar, a gente possa ir acompanhar a comunidade, levando a palavra de Deus. Isso, de certa forma, é uma responsabilidade, mas também tem uma importância muito grande para a minha vida. O que você decidiu, então, fazer, né, esse curso, se tornar um ministro da palavra? Não é eu que decidi, né? A igreja, ela convoca alguns homens e algumas mulheres, cristãos leigos, que dentro da comunidade apresentam qualidades que possam exercer tal função, tendo em vista que é necessário que a pessoa, de certa forma, tenha um determinado conhecimento bíblico, também didático, pedagógico, para assim poder levar a palavra de Deus de forma mais eficiente àquelas pessoas onde, como já disse, o sacerdote não alcança. Para se tornar um ministro extraordinário da palavra, é necessário ter idade mínima de 25 anos e máxima de 70 anos. Além disso, é fundamental ter recebido os sacramentos da iniciação à vida cristã e realizar o curso de formação para investidura, proporcionando maior afinidade com a palavra de Deus, pois sua atuação será diretamente com as comunidades. Na última segunda-feira, dia 31 de outubro, a Fundação Dom Avelar Brandão Vilela ganhou uma nova diretoria durante reunião realizada na residência episcopal. Vamos conferir. O momento contou com a presença de integrantes da Fundação, da Rádio Pioneira de Teresina e da nova equipe diretora. O padre Tony Batista, que deixou a presidência da Fundação, liderou o encontro e, na oportunidade, relembrou fatos históricos sobre a comunicação, destacando a importância que ela teve e continua tendo para o desenvolvimento do mundo. Além de citar grandes líderes da igreja que tornaram a comunicação bem desenvolvida, em especial na Arquidiocese de Teresina, como o arcebispo da época, Dom Miguel Fenelon Câmara. Na ocasião, ele entregou a presidência da Fundação ao padre Isaías Pereira. O novo presidente fala sobre quais são os desafios à frente dessa função tão importante. Primeiro, é uma alegria nós estamos assumindo a presidência da Fundação Dom Avelar, que é a mantenedora da Rádio Pioneira de Teresina, essa rádio que é um patrimônio da nossa igreja, da Arquidiocese de Teresina, e por que não dizer um patrimônio de Teresina e do Piauí. Então o desafio é manter a Rádio Pioneira atual, manter a Rádio Pioneira com essa missão que ela sempre teve de propagar a verdade. E também sendo um veículo que serve às pastorais, que serve à própria igreja de Teresina. Ele ressalta ainda o que se espera agora para o futuro da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela após essa mudança de diretorias. Nós esperamos fortalecer a Rádio Pioneira ainda mais. A Rádio Pioneira já é consolidada e respeitada em Teresina. Nós queremos manter isso e, quem sabe, avançar, trazer projetos novos, diversificar a nossa programação, fazer a Rádio Pioneira cada vez mais próxima da igreja e também do povo de Teresina. Quem também assumiu um novo cargo na equipe diretora foi o diácono Ciro Braga, que agora está à frente da diretoria da Rádio Pioneira de Teresina. Ele conta como recebeu o convite para assumir esse papel. Foi assim, sublime, né? Uma coisa, vamos dizer, uma situação ímpar na minha vida, porque eu já estive na equipe da Pioneira há muito tempo atrás. Né? Então, a gente precisa entender que de lá para cá muita coisa mudou, né? E assim a gente vai crescendo, percebendo que houve muitas mudanças. E essas mudanças a gente tem que acompanhar. Então, como eu
estou ainda olhando lá atrás e vendo agora que a nossa frequência já não é mais a amplitude modulada, a AM e a FM, o querer chegar mais próximo e com a qualidade de som, né, com todo um potencial que gere e produza comunicação de qualidade, né, para que o nosso público de fato possa entender que a nossa igreja tem um trabalho de evangelização a ser feito através do rádio, né? Ele revela ainda qual é sua experiência à frente da direção da Rádio Pioneira. Está sendo um desafio, né, que nós estamos assumindo a partir de agora, junto a uma bela equipe da Rádio Pioneira, né, junto à Fundação do Avelar Brandão Vilela, que é mantenedora da Rádio Pioneira. E as expectativas são as melhores, porque a equipe é uma excelente equipe. E isso já é um grande passo, né, para que as coisas aconteçam. Então, a expectativa é que nós consigamos vencer todos os obstáculos, né, fazer com que a Rádio Pioneira, né, consiga atender ao seu público, que é o público da Igreja Católica, com seus programas, né, com suas entradas nas famílias, junto na evangelização desse povo que tanto precisa conhecer a palavra de Deus. Então, expectativas boas, né, para trabalhos futuros e com a equipe de excelência e com a emissora que tem todo um alcance e um potencial para crescer ainda mais. Quem também esteve presente na ocasião foi o ex-diretor da Rádio Pioneira de Teresina, que na oportunidade fez uma avaliação dos 20 anos em que ficou à frente como gestor da emissora. Eu já fazia essa gestão há 21 anos, né? Cheguei para passar 6 meses e passei 21 anos. Mas foi uma experiência fantástica, a forma de trabalho é muito gratificante, a gente saber que você ecoa alguma coisa, principalmente o que é bom aos nossos ouvintes. O ouvinte da Rádio Pioneira de Teresina é muito fiel, extremamente fiel, é tanto que nós temos até um clube de ouvintes, eles participam, fazem doação, né, e sempre estão presentes, mandando mensagem, ligando para os programas, dando aquela audiência que nós merecemos, né? E a Rádio Pioneira se identifica muito com a população de Teresina. Toda essa história que o padre Toninho contou aí, desde a época de Dom Avelar, em 1962, que essa emissora vem cada dia melhorando e a participação da igreja também, a Igreja Católica muito presente na rádio. E só nos dá muita satisfação em participar dessa equipe que foi comandada por ele aí esse tempo todo e eu fiz parte 21 anos. Como primeiro ato à frente da presidência da Fundação, o padre Isaías nomeou a mais nova equipe diretora, que juntos cumprirão um mandato de 3 anos, tendo a possibilidade de ser renovada por mais tempo. A equipe conta, além do presidente, a vice-presidente Nádia Rodrigues, o tesoureiro Leonardo Ferreira, a secretária Maria Eugênia Ribeiro, o conselho fiscal padre Anderson Fábio, Dilson Tavares e Eurípides Neto, e o diretor da Rádio Pioneira de Teresina, diácono Ciro Braga. A Casa de Isabelê, serviço da Ação Social Arquidiocesana, ASA, que atua junto a crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos, está com matrículas abertas para os cursos profissionalizantes em moda e serigrafia. As inscrições podem ser feitas através do perfil da instituição no Instagram, Casa de Isabelê, ou diretamente em sua sede, na Avenida Pedro Freitas, Bairro Vermelha, próximo a S-Trans, nos turnos manhã e tarde, das 8 às 12 horas da manhã e das 2 horas às 5 horas da tarde. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações é só acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança.
Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Sobre o Amor, da editora Vozes. Esta obra aborda as diferentes formas de viver e entender o amor e nos faz questionar nossas relações humanas. O anseio de desvendar as questões relativas ao amor motiva o ser humano de tal forma que ele é retratado nas pinturas, cantado nas composições, recitado pelos poetas ou mesmo relatado pelas narrativas literárias. As religiões, a filosofia, a psicologia se ocupam do entendimento do ser humano que ama e sente a necessidade de ser amado. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura. E hoje no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Jean Michel. Ele que, ao trabalhar com a juventude, decidiu produzir um livro sobre a valorização da vida. Existem diversas formas de evangelizar o próximo. A maioria utiliza o dom que Deus deu para realizar essa missão, seja através da música, da pintura de imagens religiosas, das palavras. São infinitas as possibilidades. No caso do Jean Michel, ele escolheu levar a palavra do Senhor através da escrita, produzindo um livro baseado nas suas vivências dentro da missão evangelizadora da igreja, em especial nos grupos de jovens. O escritor conta com mais detalhes a motivação dessa produção. Então, esse livro ele é fruto de uma experiência dialógica com as nossas juventudes, né? Uma forma dos jovens perceberem a sua vida de um outro olhar. E foi aí que suscitou no meu coração esse desejo de mostrar esse olhar do Cristo, que se deparou com tantas situações da vida, que foi capaz de transformar esses contextos. Então, é daí, o meu diálogo com as juventudes fez com que eles pudessem perceber a importância de a vida é muito mais do que aquele cenário que eles estão encarando. Então, ela vai encontrar um outro jeito de lidar com a vida. Nós sabemos que na vida nós passamos por diversos problemas. Então, ela vai ter aqui a oportunidade de olhar para a sua situação, ressignificar ela e apontar uma saída. Nós sabemos que a vida ela não está isenta de problema. Agora, nós podemos ressignificar e dando um outro caminho para ela. O autor destaca o que a pessoa que adquirir o livro vai encontrar ao ler a obra, que vai ajudá-la nesse processo de aceitação e recomeço. Então, assim, eu gosto de enfatizar muito do recomeço, né? Então, você vai encontrar uma perspectiva de recomeço que vai fazer com que você acredite, mesmo quando você esteja enfrentando uma fragilidade, um erro, uma situação tão complicada, mas que ali tem sim uma possibilidade de recomeçar. Então você vai encontrar muito essa palavra, recomeçar, mesmo enfrentando uma situação contrária àquilo que você quer para a sua vida. Jean explica também o porquê da escolha do título do livro ser A Vida é um Dom. A vida, eu escolhi a vida por justamente a forma como as pessoas estavam enxergando a vida, de uma forma muito negativa. E a vida é um dom de Deus, e esse dom precisa ser cuidado, ser valorizado, precisa ser respeitado. Então, por isso que eu escolhi a vida como um dom de Deus, porque precisa ser cuidado, mesmo ali vivendo uma situação mais conturbada da vida. Por isso, a escolha desse título do livro. Desde pequeno, Jean foi incentivado pela família a seguir nos caminhos do Senhor. Frequentava as missas aos domingos e, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais firme nessa caminhada. Ele conta com mais detalhes sobre sua trajetória na igreja. Então, assim, graças a Deus a minha experiência de eclesialidade é muito forte, né? Como já tive a experiência de ser seminarista e uma forma de continuar, né, vivendo a minha fé recebida pela igreja, hoje eu partilho isso, né, com os serviços da pastorais, né? O livro também é uma forma de estar a serviço da igreja. Então, a minha relação com a igreja parte também de querer ser um servidor, alguém que quer comungar de uma fé que possa ajudar as pessoas a reencontrarem também o sentido da sua vida.
Ele conta ainda como se deu o processo de criação do livro. Então, assim, o processo ele foi um período de silenciamento, né? Você escuta muitos fatos das nossas juventudes, depois você tem que silenciar, internalizar, para que você possa transformar isso no sentido que eles possam perceber que teve um processo, né? Teve um período, né, de muita oração também, de discernimento, de escolher de fato as palavras que possam de fato ter uma proximidade com a realidade que estava sendo dialogada. Então teve oração, silenciamento, esse processo de internalização para que o livro pudesse ter aquela parte da gestação, né? Ele foi gestado passando por essas facetas. A obra tem um olhar mais voltado para a juventude, mas também não se resume apenas para esse público. Todos podem se identificar com a realidade trazida pelo autor no livro. Jean revela de que forma ele acha que esse material pode evangelizar os leitores. Da forma como eu me inspirei nele, olhando para Jesus. Então ele vai evangelizar porque ele também surge dessa perspectiva do olhar de Jesus, né? Jesus me olha a partir desse livro e ele também pode olhar outros jovens a partir da leitura desse livro. Mesmo que a obra não tenha sido lançada ainda, algumas pessoas já tiveram acesso a ela e já deram um retorno ao Jean sobre o que acharam do livro. Não, já tive, né, bons retornos relacionados ao livro, né, o quanto ele foi importante, né. Eu me lembro de uma jovem que quando leu lá o primeiro trecho já se identificou e aquilo ali suscitou nela uma fé renovada, porque ela estava enfrentando uma crise de ansiedade e ela teve a capacidade de olhar para aquele momento e refazer esse olhar. Então eu tive esse retorno muito positivo, que isso que nos dá ânimo, nos dá força, dá coragem para estar levando esse olhar de Jesus por meio das Escritas. O livro A Vida é um Dom está previsto para ser lançado no final do mês de dezembro. E é através dessa obra, dessas experiências vividas por Jean Michel, junto da juventude, que ele vai tentar tocar o coração e mudar o pensamento daqueles que adquirirem seu trabalho. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês mais esse domingo, entrando na casa de cada um de vocês, mas principalmente tentando tocar o seu coração para os ensinamentos da igreja. Hoje, a igreja celebra o Dia de Todos os Santos. Essa é uma festa muito antiga que existe desde o século IX e começou a ser celebrada, comemorada em Roma. Depois se expandiu por todo o mundo e hoje nós celebramos na igreja católica em todos os lugares onde ela está. Tem um detalhe importante da gente saber aqui, sobretudo no Brasil, que o Dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro, é o dia que nós comemoramos Todos os Santos. Mas, aqui no Brasil, quando esse dia não cai num domingo, nós celebramos no domingo seguinte. Então, Todos os Santos nesse ano caiu na terça-feira, mas hoje é o dia que a igreja no Brasil celebra esta solenidade. E o que a gente precisa saber de fato da solenidade de Todos os Santos? Toda a nossa igreja, ou seja, todos nós somos convidados a sermos santos. Quando Jesus Cristo morreu, crucificado, nós sabemos que do lado dele jorrou água e sangue. A partir dali, Jesus Cristo santificou a sua igreja que nascia. A igreja nasceu santa, porque nasceu do lado aberto de Cristo. E se Cristo é santo, a igreja é santa também. E é por isso que todos os que fazem parte da Igreja Católica são vocacionados à santidade. A santidade não é uma simples escolha que eu faço ou não. É uma vocação, eu sou convidado. Claro que eu posso escolher, mas a igreja me orienta a escolher o caminho da santidade. Às vezes a gente escuta, tantas vezes nós escutamos que aquela pessoa quer ser santa e às vezes nós vemos isso até como uma coisa pejorativa. Mas, na verdade, todos nós devemos querer ser santos, devemos buscar uma vida de santidade. Por mais que nós não consigamos de maneira completa aqui nessa terra, porque nós temos os nossos pecados, as nossas faltas, mas nós devemos buscar o máximo que nós pudermos nos aproximar da santidade. É o próprio Deus quem diz para nós, sede santos,
como vosso Pai que está nos céus é santo também. Então, a santidade é de fato uma vocação. Agora, tem uma dúvida que sempre aparece para nós, e eu tenho certeza que você que está em casa já se deparou com essa situação. Há muitos irmãos que pertencem, às vezes, a uma outra denominação religiosa, perguntam para a gente, mas os católicos adoram os santos? A resposta, meu irmão, é não. Nós não adoramos os santos, nós adoramos apenas a Deus, mas nós veneramos os santos. Por que a Igreja Católica canoniza uma pessoa, ou seja, coloca no cânon da igreja, declara que aquela pessoa é santa? Porque aquela pessoa teve uma vida mais próximo possível de santidade, mesmo com os erros que ela cometeu, ela buscou com a sua vivência se aproximar o máximo possível dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a igreja declara que aquela pessoa é santa para ela ser, a partir daquele momento, um modelo para a nossa vida, um exemplo para nós. Então nós não adoramos a São Francisco de Assis, mas nós pedimos a sua intercessão, porque nós entendemos, nós sabemos que os santos, eles já estão perto de Deus, então nós pedimos que eles intercedam por nós. E nós nos espelhamos nesses mesmos santos para serem um exemplo na nossa vida. Então, quando eu sou devoto de São Francisco de Assis, eu tenho que me espelhar também na vida de São Francisco, na vida de pobreza que ele teve, na vida de doação que ele teve, na vida de serviço, de evangelização. Quando eu me espelho em Santa Teresinha do Menino Jesus, eu sou devoto de Santa Teresinha, eu tenho também que me espelhar nas atitudes de Santa Teresinha, viver o amor nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia, nas pequenas atitudes, viver sempre a realidade do amor. Então nós somos chamados sim à santidade. Você que está agora me escutando, pode nessa solenidade de todos os santos fazer uma análise de consciência. Será que você tem se aproximado dessa vida de santidade? Será que você tem buscado no dia a dia, na sua ida ao supermercado, no trabalho, nos serviços de casa, na relação com a família, você tem buscado viver a santidade nesses momentos? Porque é isso que nós somos chamados. Um dia, nós todos seremos santos, como o nosso Pai do céu é santo também. Nós vamos viver a comunhão de todos os santos. Então, que essa solenidade de hoje nos inspire, sim. Nós não devemos ter vergonha de buscarmos a santidade. Pelo contrário, deve ser a meta da nossa vida. Que Deus nos ajude e nos guie neste caminho, nesse caminho de luz, que é buscar o exemplo dos santos e viver na prática a nossa vida de santidade. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Sigamos firmes no Senhor para que, com a sua graça, nós possamos fazer parte do seu reino. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos.